Então, para você que nos acompanha, o nosso muito bom dia. As fraudes, né? As fraudes, elas ganham novos métodos a cada dia. No quadro Direito do Povo, esta semana recebemos o advogado penal Rafael Marinho, ele que vem aí alertar, né? E apresentar dicas de como não cair nas armadilhas virtuais que estão aí sendo praticadas, oferecidas, né? Na internet. Bom dia, seja bem-vindo, doutor. Bom dia, gostaria muito de agradecer o convite para falar desse tema tão pertinente. Nossas relações estão imbuídas pela internet, nós não nos relacionamos sem ela. E eu queria destacar aqui os principais golpes e como nós vamos nos proteger deles. Eliezer Rodrigues, bom dia. À vontade, doutor, exatamente esse é o nosso questionamento. Quais os golpes mais recorrentes, segundo a delegacia especializada, que já existe para isso? E que circunstâncias costumam acontecer? Os principais golpes, segundo a Delegacia de Repressão de Crimes de Informática, são golpes de relacionamento, clonagem de WhatsApp, falso anúncio e falso intermediário. Esses são que acontecem mais frequentemente. Em relação a como se proteger deles, é muito importante. Eu já assisti várias entrevistas e escutei diversas vezes o delegado Humberto, né, que é da Delegacia de Repressão de Crimes Informáticos, que faz um brilhante trabalho. E o que ele prega sempre é que nós tenhamos cuidado nas nossas relações, quais informações nós devemos expor. É muito interessante nós ouvimos a autoridade policial, porque ela é quem tem mais informações para lidar com esse tipo de problema, mas é muito difícil nós não nos expormos. É muito difícil nós não compartilharmos informação na internet. Cuidado é só com estranhos? Não. Porque muitas vezes nós não sabemos quem está utilizando o aparelho de um conhecido nosso. Como o golpe da clonagem de WhatsApp é muito fácil de ser efetuado por engenharia social. O que seria isso? A pessoa recebe algum código no celular dela, ele repassa para o criminoso e ele consegue a lista de contato e consegue falar com, por exemplo, um irmão de alguém, consegue falar com ele, se passando por essa pessoa, por uma simples engenharia social. Quando ele consegue o número de segurança, ele invade o aplicativo da pessoa e coleta todas as informações, pede empréstimos, pede valores, e por isso que o cuidado não pode ser exclusivo com estranhos. Tem que desconfiar da história. Exatamente. Procurar uma ligação para ver se ouve a voz da pessoa, se é aquilo mesmo. Chamada de vídeo é fundamental. Chamada de vídeo é fundamental. Ter cuidado com os links que nós acessamos também é fundamental. Tem uma dica muito importante, que o maior laboratório de cibersegurança da América Latina, ela disponibilizou um link, você não precisa baixar aplicativo, não precisa de nada. É o DFNDR-Lab. Coloque isso no seu aplicativo de busca, no Google, e você vai ser direcionado. Lá você pode colocar qualquer link que você recebe e ele vai dizer se é seguro ou não. É uma ferramenta... Antes de clicar no link. Antes de clicar. Você copia, cola nesse laboratório de cibersegurança e você recebe a informação se é seguro ou não. Aquilo que o Eliezer colocou, eu recebo uma mensagem aqui do telefone do Magela me pedindo R$100 emprestado. Exato. É importante que eu peça para que ele ligue ou que... Rapaz, manda um áudio aí, que eu tô... Manda um áudio, faça uma chamada de vídeo. Agora eu lembrei de uma coluna que tem ali, mas entenda o fato. Se eu não tenho o costume de pedir dinheiro, exatamente, né, ao Eliezer, eu falei, Magela, então é o momento de ligar para mim. Refletir. De refletir. Cada um né? tem uma identidade na forma de se expressar, de conversar. Quando se mudar demais, poxa, o fulano não é assim, o que está acontecendo? É importante você ter a perspectiva de qual é o comportamento daquela pessoa e ter cuidado, inclusive, com perfis que se colocam como autoridades. Esses golpes são praticados diversas vezes. Alguém se coloca como um delegado, como um procurador e procura a pessoa cobrando valores dela. Esses são até de fácil observação, porque você tem números de contato oficiais para perguntar, olha, eu estou realmente respondendo por isso? Faz sentido uma autoridade entrar em contato comigo para me pedir esses valores? Exatamente. Então, doutor, como sempre. Como é que o senhor avalia o combate, a punição para esse tipo de crime? Tem melhorado no Piauí? Olha, a punição para esse tipo de crime, a gente
pode afirmar que ela é um pouco defasada, porque os crimes eles avançam de uma forma que o direito não consegue acompanhar. O que acontece? A maioria desses crimes, eles são estelionatos simples. Eles podem ser agravados pela forma como a pessoa usa, pelo alvo. Se for um idoso, a pena pode ser dobrada. Mas já há projetos para que esses crimes sejam punidos de forma mais rigorosa. Um dos que eu acho mais interessante é o estelionato emocional, que ficou muito famoso pelo programa do golpista do Tinder. Eles conseguem todas as informações das pessoas por engenharia social, que é conversas, trocam fotos, muitas vezes nem é a foto do próprio golpista, e ele consegue subtrair. Agora, a pena que seria de 1 a 5 anos, se transformada em lei, o estelionato emocional passa a ser de 2 a 8 anos de reclusão, que é muito mais... que eu acho que é muito mais justa a punição do que tratar com uma forma mais simples. E o que leva as pessoas a caírem nesses golpes? É a necessidade, a curiosidade... Fragilidade. E que tipo de... né, quais são aí os casos mais publicados, né, que chega ao conhecimento tipificados aí nessa ação criminosa? Olha, eu destaco 2 pontos, que são os mais importantes. A fragilidade financeira e o pouco contato ou contato recente com as redes. Nós podemos imaginar que quem cai nesses golpes, na maioria das vezes, são pessoas com pouco contato ou que não usam mais, segundo o Serasa Experian, 37% dos casos é da população de 26 a 39 anos. Ou seja, são bem ativos, né? E justamente por serem ativos, caem. Porque é uma população economicamente ativa que utiliza aplicativo de bancos. Então, essa quem tem que ter mais cuidado. Algumas pessoas ainda têm receio de usar aplicativo de bancos. Tem algum histórico de fraudes ou de algum tipo de golpe envolvendo os aplicativos? Tem muitos golpes envolvendo aplicativos, mas a maioria das vezes o próprio usuário cede as informações para o Não é pelo aplicativo do banco. Dificilmente. É pelo comportamento do usuário. Até porque uma das minhas funções é ler aqueles termos de uso de compromisso e, lendo eles, nós percebemos que caso haja algum problema com o aplicativo, o banco se responsabiliza. Agora, nos casos em que o próprio usuário fornece os dados, ele, em teoria, não se responsabilizaria, mas, até pelo bom relacionamento com o cliente, ele acaba abrindo exceções. Se tem uma coisa, bem rapidinho, se tem uma coisa que eu não uso nesses aplicativos de bancos, principalmente o cartão, é o cartão por aproximação. Também está despachado. Agora, diante Coisa de preguiçoso. A menina falando aqui, estando ali comprando... Leva aqui o cartão, só aproximar. Só aproxima. Vai-se embora. Olha, enquanto aproximar... Se o cara perdeu, enquanto aproximar e tiver dinheiro... Diante da alta taxa de desemprego no país, um golpe em alta também é a questão do falso emprego. Como a população pode fazer para evitar cair nessa falsa promessa de emprego? Como funciona o golpe do falso emprego? Você geralmente recebe um link e já pode usar a ferramenta que eu disponibilizei, o FNDR Lab, e ver se isso realmente é seguro. Eu garanto que se você colocar um link que você receba no WhatsApp, não vai ser. Como é que funciona esse golpe? Ele tenta coletar uma série de informações da pessoa para fazer ou um cruzamento de dados, traçar perfil para ser alvo de crimes futuros. E o segundo passo desse crime, ele é vender um curso de formação. Diz que você foi selecionado e vai vender um curso que você tem que pagar um valor e que, na verdade, esse curso não existe. Então, é muito importante você ficar atento. Você realmente se cadastrou para aquela vaga? Há algo no seu perfil que lhe aproxime de conseguir aquela vaga? Então, desconfiança, tato é essencial para lidar com esse tipo de crime. Cair no golpe, não tem mais jeito. Recuperar a conta, como é que faz? Como que eu devo proceder? Prevenção, aí a gente tenta lidar quando o golpe está acontecendo e depois resolver esse problema. Geralmente é entrando em contato com o suporte das empresas. Suporte@WhatsApp, suporte@Instagram. É a forma correta de recebê-lo. Nele você vai fazer um cadastro, ele vai lhe pedir uma série de informações, documentos com foto, e pelo aplicativo você vai tirar uma foto que ele vai comparar com o seu documento. E caso você faça essa denúncia, ele vai bloquear automaticamente pelo período de 7 dias, até para que o agente ele não continue perpetuando
os crimes dele e ele vai analisar. E ele vai tentar lhe devolver a sua conta conforme os documentos que você enviou. Doutor, é sempre muito apresentar frustrante, né? A vítima fica numa situação realmente deturpada com o golpe acontece. Vale a pena denunciar? Não só vale a pena denunciar, como é essencial. Denunciar, fazer um boletim de ocorrência, mostra para o mundo jurídico que aquele fato aconteceu. Enquanto você não faz o boletim de ocorrência, mesmo que você caia no golpe do falso emprego, só forneça seus dados. Só entre aspas, né? Porque os dados dos usuários hoje Pode em dia... utilizar de qualquer forma para fazer o mal, né? Os dados dos usuários são o verdadeiro novo petróleo. Às vezes o que impede da pessoa denunciar é a vergonha, o receio. Pô, caí no golpe, vacilei. Exatamente isso. Só para complementar, Magela, porque a pessoa às vezes fica envergonhada, que usando o piauiês, fica com medo de servir de chacota, e aí acaba, não vou denunciar, e fica com aquilo que acaba lhe prejudicando e fomentando a continuarem fazendo mais e mais. Segundo o delegado Humberto Mácola da delegacia, é essencial que você denuncie para que aquele fato exista no mundo jurídico e se seus dados forem coletados e forem cometidos crimes no futuro, você estará protegido, porque você informou, olha, eu não disponho mais dessas informações, elas não são só minhas, e alguém pode utilizá-las para algo maléfico. Então você se protege, e essa questão de você se sentir mal, tem que pensar, gente, a sofisticação que os criminosos têm para cometer esse tipo de ato é absurda. Eu já caí se eu colocar meu nome no Google agora, tem todas as minhas informações, eu abri um CNPJ, teve o vazamento do Serasa, e esse tipo de crime acontece com todo mundo. Chega boleto na minha casa para eu pagar, que parece realmente algo muito oficial, algo correto, e tem todos os meus dados, e como que uma pessoa não vai cair nesse tipo de golpe? Doutor, como funciona a política de proteção de dados na prática? Tem até uma legislação específica, Tem, né? a LGPD. Ela foi uma consolidação muito importante. O que ela busca na prática? Ela busca estabelecer parâmetros para que a internet brasileira, para que os dados, porque dados que passem pelo Brasil, eles sejam tratados de uma forma salutar. O que acontece? Antigamente, muitas empresas, tudo hoje em dia nas nossas residências, nos nossos ambientes, eles são ligados à internet. O que acontecia? Essas informações, elas ficavam disponíveis e nós não tínhamos como controlar. Hoje em dia, essas empresas, a autoridade nacional, ela pode cobrar dessas empresas um bom comportamento em relação a esses dados, ou seja, ela deve informar para o usuário que esses que tem os dados, para que vai usar. Aquelas informações que nós aceitamos ou não quando entramos no site, isso tudo é um dos mecanismos para proteger nossos dados. Porque o que acontecia antigamente? Não tinha essa empresa, não era cobrado que ela tratasse nossos dados. Porque qual a importância de nós falarmos que os dados são relevantes? É que, através deles, eles conseguem traçar o seu perfil, vender produtos e se explorar comercialmente os dados. Exatamente, né? Explorar comercialmente. E essa exploração comercial sem uma vigilância, ela extrapolava todos os limites. Então a LGPD veio para isso. Antes das empresas, os próprios aplicativos de redes sociais já têm domínio desses dados. É verdade. É gratuito, mas a gente precisa fazer um cadastro. Exato. E com esse cadastro fica tudo lá arquivado, né? Coloca aqui seu CPF pro desconto. Exatamente, a questão do Só desconto. localização. Acontece muito. Você chega para ter desconto, tem que ter a questão da informação do CPF. Isso é um risco, né, doutor? Olha, pode ser, porque já houve no mundo, não tem um relato no Brasil, mas de um cruzamento de dados para verificar quais produtos que você está comprando para lhe vender determinado produto. Por exemplo, se você compra uma grande quantidade de medicamento, o plano de saúde pode entender que você é uma pessoa que tem uma saúde mais debilitada, e isso com certeza não é uma forma honesta de utilizar o cruzamento de dados e os nossos... Usar o CPF como chave Pix oferece algum tipo de risco? Olha, CPF, e-mail e todas essas informações como chave Pix, elas podem oferecer um tipo de risco. Podem oferecer, mas
mas não é um risco muito maior do que você tá compartilhando suas informações em redes sociais, número e telefone. Mais pessoal, por exemplo. né? Número de telefone, endereço, bens que você tenha. Hábitos. Todas essas informações podem ser usadas para você virar um alvo, por exemplo, do golpe, que ficou muito famoso aqui no Piauí, né? Teve diversas ocorrências, ficou popularmente conhecido como golpe da novinha. Uhum. Que esse golpe, ele traçava o perfil de uma pessoa exclusivamente através de rede social. Uhum. Sabia se ela tinha bens, sabia se ela solteira se relacionava e trocava fotos, informações e posteriormente aparecia uma terceira pessoa na conversa, informando que era o responsável dessa pessoa e que ela seria menor de idade. Então criava uma sensação de desespero na vítima e fazia com que ela desse bens, valores. Uhum. Eu sempre aconselho as pessoas assim, é bonito, você vai para uma praia, para um lugar, ou estar no restaurante, fazer esse convívio, né? Você postar, né? Mas quando isso acontece, eu costumo deixar isso no âmbito familiar e não botar muito, porque é exatamente onde entra a sua rotina, né? Digamos, a chamada, como dizem por aí, a ostentação. O cara vê, Lene, eu vou te pegar. É uma cultura de ter um tratamento sanitizado na internet, que é muito ainda incipiente aqui. Geralmente tem pessoas, como no meu caso, que já sofreram desse tipo de golpe, que passam a ter esse cuidado. Então, eu aconselho as pessoas sempre assim, mostre foto onde você estiver e vai jogar. Mas, meu irmão, não mostre fotos de dentro da sua casa, ali da sua intimidade. Verdade. Porque o cara começa a observar, né? Começa a observar, depois pega o teu endereço e Chama espera muita na atenção. porta. Chama muita atenção. Um outro fato, doutor, como que a gente pode estar alertando os pais ou responsáveis que monitorem o acesso das crianças à internet, à rede social, a fim de evitar a questão da pedofilia? Como é que você orienta os pais ou responsáveis acerca desse tema? Nós sabemos hoje em dia que a internet ela é até fundamental para o desenvolvimento da criança, acesso à educação e informação, mas não tem outra saída. Para a criança que não tem o tato com nem teria como ter, porque se ela está sendo o alvo desse tipo de crime, é alguém muito mais maliciosa que está tratando com ela. Então, a única saída é supervisão. Não tem como fugir disso. Supervisão, monitorar e conversar sobre ela, sobre o perigo de expor informações sigilosas, sobre o perigo de compartilhar fotos, compartilhar rotina da casa, compartilhar dados dos pais. Então, esse problema ele só se resolve com supervisão, monitoramento e conversa. Eu lhe fiz essa abordagem, doutor, porque hoje é normal, Eliezer, Magela, você de casa, a criançada, pré-adolescente hoje com 13, 14 anos, coloca senha no seu celular que os pais não têm acesso. Você vai lá e questiona, pergunta, o filho fica sempre resistindo e relutando em passar a senha. Então, tem que ter todo um controle ali diariamente do que acontece, né? Observação, conversa. É muito perigoso deixar uma pessoa que não tem suas faculdades mentais completas ainda lidar com um universo de informações, com um universo de pessoas que podem, inclusive, querer o mal dela. Agora em Teresina, 7h57, doutor Rafael, nosso muito obrigado. O assunto é extenso, é vasto, é maravilhoso discutir. E alguma dica, né, para finalizar aí para o internauta, para as pessoas que gostam de estar na internet, fazerem suas compras? Qual a dica, assim, para finalizar o nosso programa? Uma das principais dicas que eu dou é, assim, nunca compre diretamente de anúncios de publicidade, porque os criminosos hoje em dia, eles duplicam esses anúncios, eles fazem anúncios falsos, você é direcionado para um link que na verdade, o link dele. Uhum. O dinheiro vai cair na conta dele. Na conta dele, Pronto. Exatamente. Então, nós gostaríamos de agradecer o senhor pela presença, né, e por esse bate-papo aqui no nosso Comando Geral nesta segunda-feira. Eu que agradeço.